Tem 3 coisas que eu Exatamente. quero falar do Trilha antes da gente ir para uma outra estação canção, que o Renato, o Trilha é muito nerd, né? Ele é muito perfeitinho, assim. Ele sempre chegava em estúdio com tudo estudado, com tudo preparado. E isso o Renato adorava nele. E aí tem 3 coisas que o Renato falou para ele, que ele já declarou em entrevistas, que eu achei muito bonitas, gente, que eu ia ler para o Trilha comentar. Então eu vou ler aqui pra gente. Vocês estão muito técnicos, Trilha, e estão esquecendo a intuição. Vocês Ó. lembram que ia se chamar Magia e Intuição? Lá Aham. atrás, o 2 ia ser Magia O e Intuição. 2. Porque o Renato acreditava muito na intuição, né? E o Fred era um artista que ele gostava muito, porque o Fred é muito intuitivo musicalmente também, né? E essa coisa da musicalidade no Trilha vem desde a infância. Ele é autodidata, né? E depois ele foi estudar sério e tudo que ele fez na vida, ele é muito comprometido com isso. Só que o Renato falou isso para ele, ele nunca esqueceu. Outra coisa, ele fala que o Renato Russo era o amigo 3 em 1. Você nunca sabia qual Renato ia chegar. E você nunca sabia mesmo, porque ele sempre te surpreendia. Então, quando você esperava que ele ia estar de um jeito, ele estava de outro. 3 em 1. Então, diz um pouco também sobre o quão não era fácil trabalhar com o Renato. Mas, ao mesmo tempo, Maírton e Trilha eram apaixonados pelo Renato, assim, né? De falar que o Renato Russo era uma pessoa engraçada, era uma pessoa carinhosa. São lados do artista, da persona e da pessoa que a gente não conhece, porque a gente não vai atingir a pessoa. Né? A gente está tendo acesso aqui a essa persona que o Renato Russo construiu. Renato Russo não é o Renato Manfredini Júnior. O Renato É. Russo é um artista bem pensado. Tão bem pensado que ele não se expõe. A gente não tem notícia do corpo aidético do Renato Russo. Né? Então há uma arquitetônica. E aquela famosa frase do Renato pro Trilha, método, Carlos Trilha, método. Porque tudo que o Renato fazia, ele anotava em caderninhos. Então fica a dica para todos os artistas que estão assistindo a live. Método, pessoal, tem Método. método. Não à toa lançaram os cadernos do Renato, né, Sal? O Sim, Juliano vendeu sim. os direitos para a editora e está lançando os cadernos, porque o Renato tinha cadernos e cadernos. O livro das listas, gente, é sensacional. Tem muita referência musical, referência de filme, que também estão aqui numa outra estação. Era isso, Salzito. Só para não deixar o trilha Maravilha. morrer, porque Claro.